Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Está começando mais um episódio do Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que propõe um novo olhar sobre os principais assuntos da realidade brasileira. Eu sou Joel Scala e, junto comigo, Kika Saez e Alain Levy, apresentadores nessa nova fase do programa. O tema de hoje é Impacto que Transforma, Inclusão Produtiva e Oportunidade para a Juventude. Vamos entender de como o acesso à capacitação, geração de renda e inclusão produtiva pode mudar e fortalecer o protagonismo social. Para conversarmos sobre o tema, recebemos Daniela Redonda, diretora executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, uma referência em iniciativas de impacto social. Seja muito bem-vinda, Daniela. Olá, Joel, obrigada. Eu sou a Erika Sais, a Kika, e a gente está começando aqui mais um Perspectiva, esse programa que busca desvendar o que é o terceiro setor. E eu estou aqui mais uma vez com o Alan, que co-apresenta esse programa comigo, e hoje a gente vai conversar com a Daniela. Daniela, seja muito bem-vinda, muito bom estar aqui com você. Oi, Alan. Oi, Kika. Oi, Dani. Oi, Joel. Oi, galera do Perspectiva. Vamos para mais um, ajudando nessa transformação cultural que o Brasil tanto precisa. Bom dia, pessoal. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. Dani, o prazer é todo nosso, muito bom. A gente estava aqui falando nos bastidores, né, que a gente não se via há muito tempo. Comecei aqui perguntando, Dani, você lembra de mim? A gente já se cruzou por esse setor e eu queria começar um pouco por essa trajetória do setor mesmo, né? Queria começar te perguntando da onde você quiser compartilhar e puxando do ponto que você quiser puxar um pouco como é que você chega nesse setor e como é que você chega hoje no lugar que você ocupa hoje, né? Hoje você é diretora executiva do Instituto Coca-Cola. Que história te leva para esse lugar? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Eu comecei desde pequenininha, assim, sempre tive interesse pelas empresas, mas eu começo com esse interesse porque eu queria muito viajar na vida, né? Então, eu achava que executivo viajava, e aí eu começo a me identificar muito com administração de empresas, e aí eu faço o ensino médio técnico, né? De administração, depois faculdade e tal. E sempre empreendi também, e acabei, depois, né, de ter feito estágios e tudo, empreendendo com intercâmbio cultural. E a essência do intercâmbio cultural, a missão, é você promover a paz no mundo através das trocas de cultura, né? Então, isso já foi o primeiro toque que eu tinha ali com alguma coisa ligada a impacto, mas muito distante ainda, porque no dia a dia eu não tinha nenhum conhecimento da área, pensando que isso a gente está falando da década de 90, né? Então, não era um tema amplamente divulgado e tudo mais. Bom, fazendo a história curta, então eu empreendi também, então tenho esse lado bem empreendedor, e tenho 1000 exemplos aí desse lado, mas no final a minha carreira foi direcionando tanto como empreendedora, eu fiquei anos trabalhando com empreendimento para intercâmbio cultural, mas paralelo a isso eu tive 2 trabalhos, né? Então era esse um, e o outro eu voltei para o mundo das empresas e trabalhei muito com modelos de negócio, tá? E aí onde eu vou chegar? Em 2006 eu fiz um MBA na Copiade. Eu já tinha a intenção de começar a mergulhar nesse mundo de impacto, e na Copiade minha monografia foi sobre responsabilidade social corporativa e a correlação que o impacto gerava lucro nas empresas no longo prazo, no sentido de ter muito valor agregado por parte da sociedade, do consumidor. Então, no longo prazo, as empresas se beneficiariam de estar investindo em impacto, né? Então, foi isso que foi a minha monografia na Copiade de 2006. 2009, a Coca me convida para fazer um modelo de negócio de um projeto que tomaria depois uma escala, né? No desenho, a gente foi descobrir isso, que era um projeto para trabalhar com público de baixa renda, especial jovens, e conectá-los a oportunidades de trabalho e renda.
Então, eu entro na Coca para fazer a modelagem desse projeto, que depois a gente trabalhou com empreendedoras, com recicladores e tudo. E aí esse foi o primeiro contato. E dentro dos desenhos desse modelo de negócio, para a gente expandir impacto e criar expertise e know-how social, a gente precisava de um instrumento ou de uma organização que a gente pudesse cuidar de desenvolver todo esse conhecimento de impacto. E esse instrumento, na verdade, essa organização, quando a gente olhou, era um instituto que estava lá há muitos anos. Isso eu estou falando de 2010, 2011. O instituto ele nasceu em 99, né? Então, 10, 12 anos antes do instituto já existia de uma forma mais tradicional de responsabilidade social, que era da época, né? Fazia sentido. E aí foi daí que eu migro para o instituto para a gente construir expertise de impacto em escala. E aí a gente começa a trabalhar com outras necessidades do setor de impacto, com muitos parceiros. Então, tinha muita gente parceira nossa que ajudou nessa jornada. Então, vou parar por aqui. E assim que eu caio, e aí nunca mais larguei, né? Depois você é picada pelo bichinho do impacto, parece que dá uma claridade, assim, em conexão com o propósito, que é difícil fazer qualquer transição de carreira para depois para outra coisa, né? Então, assim, é bem legal olhar para impacto. A gente dá uma viciada, né? Vamos destrinchar agora, né? Você trouxe um monte de elementos, né? Então, acho que a gente podia tentar destrinchar esses elementos todos. Acho que a minha primeira curiosidade em algum momento você fala, daí eu fui estudar impacto, fui fazer algum curso, e aí decidi que eu ia estudar especificamente a relação com as empresas, responsabilidade social e tal. Por que você decidiu estudar esse tema especificamente? Tá, essa pergunta é ótima, porque, na verdade, era um MBA executivo, um MBA de administração de empresas, tá? Normal. Mas em 2006, eu tinha toda a esperança que já existisse uma matéria dentro do MBA como a COPEAD de sustentabilidade, né? O nome que fosse responsabilidade social, mas não existia. Eu comecei o MBA, que é um MBA excelente, um dos melhores cursos que eu já fiz na vida, mas não tinha. Aí, a minha monografia, eu elegi para fazer sobre responsabilidade social corporativa integrada, por isso que eu tinha que fazer análise com o mercado financeiro, né? Porque era uma do core do meu coordenador, né? Do avaliador e tal. E aí aí eu desenho na monografia impacto, não tinha na matéria ainda, em 2006 isso. Então, você vê que o setor é dado há décadas, né? Está super bem estruturado, mas os grandes cursos e tudo, você tinha poucas formações oficiais. Isso em 2006. Aí depois, em 2013 ou 2014, aí eu fiz um MBA executivo de impacto para estratégias de impacto com a FGV. Aí foi Ou seja, na sua tese, você estava ajudando a pavimentar o que a gente está vivendo agora, né? Ou seja, você não tinha nem onde caçar as coisas, você foi meio cocriando, né? Era bem incipiente. Eu era teórica, né? Porque eu estava dentro da academia escrevendo sobre uma coisa mais analítica, né? Mais acadêmica. E, por outro lado, eu via que tinha pouco, você tinha referência, para vocês terem ideia, o ISE da Bovespa tinha sido lançado naquele ano, eu nem tinha média histórica para analisar, eu fui analisar da de Nova York, para analisar a média histórica para fazer projeção futura, né? Então, eu peguei todo externo das bolsas, que tinham já os índices de sustentabilidade, mas o ISE estava nascendo na mesma época. Então, assim, é muito interessante, assim, você olhar que o mercado foi evoluindo como um todo, né? E aí, depois, adiantando, mas falando tudo dentro da parte acadêmica, em 2016, eu vou para fora, na verdade, eu faço um sabático, tenho uma quebra de carreira, mas eu vou estudar no Ecovilla e tudo, e aí eu descubro realmente que a potência do impacto tem relação com esse mundo empresarial. E aí realmente... Como você descobre isso? Conta mais. Então, vamos lá. Depois de 7 anos trabalhando com impacto, então eu entrei em 2009 até mais ou menos 2016, eu fiz um ciclo muito intenso de impacto em escala aqui dentro do Instituto Coca-Cola e da Coca, né? Então, foi uma trajetória bem importante, onde no começo
eu estava abrindo para um mundo completamente novo, e depois a gente foi aprendendo junto com muitos parceiros e muita gente generosa que a gente foi encontrando no meio do caminho, como que a gente poderia escalar os modelos para impacto social do mesmo jeito que a gente escalava para o negócio. Então, esse era o gatilho, tá? Então, como que eu poderia... Porque o problema de desigualdade no mundo, ele é de grande escala. Você está falando, quando você fala dos problemas de desigualdade no Brasil, além de serem estruturantes, eles são gigantescos, eles não são pequenos. Então, tem muito projeto bom no terceiro setor, mas muito projeto com escalas reduzidas, né? Então, todo o nosso desafio era escalar. Bom, dito isso, então, a gente passou nesses 7 anos, a gente chegou a milhares de impactados, um número bem importante, mas eu ainda tinha um desconforto de ir além tudo, e eu tinha necessidade de sair para aprender sobre fora. E aí eu peço demissão, 2016, e vou para um sabático. Aí, nesse 1 ano e meio que eu fiquei fora, eu fiz 3 coisas. A primeira foi para o Caminho de Santiago, para limpar a cabeça e a mente, para me preparar, né, para zerar uma etapa e me preparar para outra. E aguentou ele inteirinho? É difícil, né? Aguentou ele, é muito difícil. 900 quilômetros quase. Você fez 900 quilômetros? Uau! Fiz. Porque o Caminho de Santiago você pode fazer trechinhos, né? Assim, fazer o Caminho de Santiago não quer dizer que você fez o caminho inteiro. Até porque tem vários caminhos de Santiago. O francês, eu fiz inteiro. Eu saí de Santiago, passei pelos Pirineus, fui até Santiago e depois ainda fui até Finisterre, que é pouco depois, 4 dias depois. Sim, que é no Atlântico, né? Foi maravilhoso. Lindo, lindo. É a história toda aí. Não, desculpa, eu te cortei, eu estava curioso do caminho mesmo. Aí você completou, aí você falou que eram 3 experiências. Mas eu te conto depois, a gente faz outro tema, mas é muito maravilhoso o caminho, dá para falar muito sobre. Bom, e aí, uma das decisões que eu já tinha tomado do Brasil é que eu ia... Como eu estava numa multinacional como a Coca, também tinha aprendido muito no Instituto, a gente tinha feito vários testes de impacto, de escala com os parceiros, era uma jornada bem intensa, né? Então, depois eu conto um pouco como foi essa jornada dentro do Instituto, mas voltando ainda um pouco nessa situação, eu quis ir para o outro extremo, aí fui viver numa ecovila, chamada Findhorn, no norte da Escócia. Essa ecovila é uma ecovila de mais ou menos 400 pessoas. Ela existe atualmente há mais de 60 anos, e ela é uma das ecovilas mais bem-sucedidas do mundo. E eu tinha um interesse profundo em entender como que um lugar tão pequeno, ele vivia totalmente funcional em termos da comunidade, para a comunidade, nessa interação com o meio ambiente, a cultura regenerativa, o bem-estar de uma forma bem mais completa e holística do ser humano, né? E como que ele se sustentava nisso. Aí eu me mudei para a Ecovila, e junto com essa vivência, eu também estudei numa fundação chamada Gaia Education, que você faz design para sustentabilidade e regeneração. Então, eu fiz esse estudo. Bom, e aí fui lá, focada nisso, pensando nesse novo mundo, né, do que a gente precisa. E nessa minha jornada, que tinham pessoas de 17 nacionalidades diferentes, né, nesse grupo, foi muito interessante. No meio dessa jornada, eu percebi que, realmente, para a gente fazer o passo para uma transição de um mundo melhor, a gente não consegue fazer sem as empresas, sem esse diálogo com as empresas. Lugares como a Ecovila, eles são fundamentais e essenciais para a gente beber numa fonte como se fosse laboratórios, sabe? Mas você não consegue pegar o modelo de sustentabilidade de uma ecovila e implantar nas grandes metrópoles. Você não consegue pegar e colocar dentro de Londres, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, sabe? Porque os patamares de problema e de como já está essa estrutura posta não necessariamente funciona na mesma proporção. Então, isso me incomodava, porque não adiantava só nesse caso, e não tem problema nenhum, né? Quem escolhe fazer esses laboratórios, eles são fundamentais e viver no mundo, né, dessas ecovilas, mas tem uma galera que precisa trabalhar na transição, e as empresas no mundo atual não tem como ficar fora disso. Nossa, é muito rico e legal você falar isso, e nessa plataforma que é a perspectiva que a gente quer ampliar os olhares, porque a gente sabe, né, que quando você fala Instituto Coca-Cola,
tem um certo preconceito dos que são mais raiz, de falar, poxa, a Coca-Cola não tem espaço, e eu acho que, como você, eu sou um desses que acredita que não é toda empresa que vai ser Patagônia, mas todas as empresas elas têm direito de se regenerar, você falou essa palavra, ou de ser participantes e coautoras desse nosso novo mundo que a gente quer cocriar. Então, eu acho muito legal essa sua fala, e ver que o Instituto Coca-Cola é liderado por uma pessoa como você, com essa vivência e com essa essência, porque aí a gente fica mais otimista e mais aberto, né, a novas perspectivas, e não fica com aqueles nossos pensamentos mais, porque sabe, senão quebra os paradigmas, não dá né? chance de virada, né? E é esse o ponto. Uma vez eu fiz uma dinâmica que foi muito interessante. Quem trabalha, né, quando você pensa em regeneração, no próximo passo para o mundo melhor, né, com menos desigualdade, com um planeta ambientalmente saudável e tudo mais, né, sem injustiça social e tudo. Então, não dá para, assim, a gente seria quase romântico a gente pensar que está todo mundo trabalhando igual. Então, você vai ter o pessoal que já está construindo aquele futuro, né? Então, você pega o exemplo aqui da Ecovila, que está lá, posicionado, já testando modelos novos, soluções de dinâmicas entre humanos, né? De uma outra forma, porque você está no microcosmo que é possível fazer isso. Você tem uma galera que está trabalhando no mundo que já está adoecido, né? Você está ali trabalhando numa recuperação, numa emergência, numa calamidade, e precisa desses enfermeiros. E tem uma galera que vai trabalhar nessa transição, né? Então, como que você dá a mão para esses dois mundos para que esse mundo que está enfermo, ele passe a não só trabalhar na emergência, mas na transição para um mundo melhor, e olhando também as boas práticas do futuro e se testando. Então, eu escolhi trabalhar na transição, fazendo a escritória curta do sabático. Ainda fiquei mais um ano depois desse curso, fazendo trabalho voluntário de consultoria e pro bono. E aí eu fui cair numa maravilha de uma organização chamada Liga dos Intraempreendedores, que trabalha com intraempreendedores dentro das empresas que querem a mudança. Então, eu estava trabalhando com isso, porque eu tinha total coerência, quando a Coca me liga, há um ano e meio depois. Fala, Dani, você não quer voltar? Acho que tem aqui a cadeira do Instituto, né? Tua cadeira está aqui, talvez seja importante, um momento importante. E aí eu tive que lidar com a minha coerência, né? Eu falei, quer saber? Então são nessas, que é o ponto, Alan, que você está falando, são nessas grandes empresas, se a gente também ajuda nessa transição e aperta os pontos de acupuntura que são cirúrgicos, sabe? Às vezes você não vai mudar tudo de uma vez, mas tem pontos e tem pessoas aliadas, né? As empresas são formadas de pessoas. Você vai descobrindo pessoas aliadas que estão dentro do negócio, dentro do financeiro, dentro de marketing, dentro de operações, que ajuda a catalisar. E foi nessa volta, que aí já é final de 2017, dezembro, para início de 2018, que eu volto, dou uma boa mergulhada com o time do Instituto, entendo como estão as coisas, que a gente começa a digerir o que vinha, o que seria depois a estratégia de milhões, né? Que a gente fala de milhares para milhões, é como que você faz a virada da exponencialidade para o impacto num outro conceito, numa outra modalidade. Que legal, Dani. É muito louco, né? Essa parte do programa sempre é incrível, porque a gente vai vendo como a história das pessoas vai mostrando, vai dando pistas do que vai acontecendo depois, né? E que nada é por acaso, tudo é meio construído. Bom, eu acredito isso, vamos que as coisas inspirar não são mais por gente, acaso. né? Inspirar mais gente para ter essa visão, essa vontade, essa garra da Dani, para a gente tentar mudar as coisas. Senão a gente fica na nossa vidinha lá também só reclamando, tem que ir para ação, né? Deixa eu fazer, eu acho que a Kika quer fazer uma pergunta, mas só para pegar esse gancho. Vocês podem imaginar que eu sou bem acessada para as pessoas que querem fazer transição de carreira, né? Porque as pessoas ligam assim, cara, não está dando certo dentro da minha empresa, o ambiente não está legal, eu vou mudar, porque eu quero trabalhar com propósito e isso vai mudar minha vida. E eu falo, a melhor forma de você trabalhar com propósito é dentro da empresa, não pede a conta. Não pede, você não precisa estar na hora de impacto de sustentabilidade, porque o maior potencial das empresas de fazer transformação são nas horas que a gente chama de área core, são nas áreas centrais do negócio. Então, é numa área de operação, é numa área de marketing. Se você descobre esse gancho para impacto, você faz uma transformação muito maior do que a área de sustentabilidade. As áreas de sustentabilidade só existem porque
tem outras questões no mundo que a gente não está resolvendo, não está conseguindo resolver a partir da essência dos negócios. Porque se a gente conseguisse fazer negócio e resolver problemas sociais de grande escala, a gente não teria um problema, né? A visão... a visão é que não precisaria... A empresa é sustentável em todas as suas dimensões, portanto, você não precisa de sustentabilidade, né? Ela é sustentável no mundo, inclusive, né? Para além dela própria, enfim. Mas eu estava aqui, né? Estava te escutando, né? E aí eu estava escutando e eu escutei muito o seguinte, assim, de você, né? Você empreendendo, você começou falando qual empreendedora você é, desde sempre, né? E você começando a empreender o seu caminho social, quando você decide fazer uma coisa que não era nada óbvia, que era no MBA fazer uma análise sobre sustentabilidade, investimento social privado no MBA, que nem falava sobre esse assunto, que nem isso, nem era uma pauta do MBA, né? Então você já empreende aí, né? E aí eu ouvi muito você dizendo assim, eu entendi quando eu fui morar na Ecovila que se eu quero transformar um mundo onde as empresas têm tanto poder, eu preciso ir nesse centro de poder e tentar influenciar e mudar a forma como as empresas estão no mundo, né? E eu fiz, para mim, bateu muito, assim, porque eu lembro quando eu fui trabalhar no GIF, isso foi 2016, né? Eu lembro de entrar no universo, que é esse universo das elites, né? Das famílias que têm muitos recursos e que têm tantos recursos que podem escolher doar muito recurso, não fazer uma pequena doação e tal, como qualquer pessoa pode, né? Todo mundo pode doar, né? Mas quando você doa 1 milhão ou 10 milhões por ano ou 50 milhões por ano, você precisa ter muito dinheiro para conseguir doar, né? Foi um momento que caiu minha ficha que eu entendi como aquele trabalho era importante, porque eu comecei pensando, mas por que eu vou trabalhar com gente que tem tanto dinheiro? Não é eles que estão precisando, né? Tem um monte de gente precisando, não são eles. E aí eu entendi que trabalhar com quem tem muito dinheiro era algo que podia ser muito promissor, porque essas pessoas têm dinheiro para doar, inclusive, e têm poder, tem rede, tem relacionamento, tem 1 milhão de coisas, né, que são fundamentais para que uma mudança mais sistêmica e maior, de fato, possa acontecer, né? E acho que quando eu ouvi você falando das empresas, eu ouvi um pouco algo parecido a isso, assim, né? Esses espaços que parece que são um problema, mas na verdade precisam ser parte da solução. Eles não podem ser, exatamente, eles não podem ser ignorados, porque vamos dar um passo atrás. A gente vive no sistema capitalista, para o bem e para o mal, tá? Então tá ali, tá posto. Não tem como a gente tentar, é quase inócuo, porque todo o sistema está posto, você confrontar. É mais fácil você estar dentro e começar essa transição, essa mudança. Então, aprender a fazer... Eu estava, a semana passada, numa palestra com lideranças comunitárias de base. Então, assim, e a gente estava falando de linguagem. Então, como que você faz a interlocução com o mundo de impacto e o mundo corporativo, porque às vezes os dois querem a mesma coisa, só que falam diferente. Quando você olha, então assim, na minha perspectiva, não falta dinheiro, o dinheiro é muito mal distribuído, inclusive quando você fala de setor privado e setor de impacto, concentração de grandes famílias e beneficiários. Então, você tem uma questão, sem dúvida nenhuma, que o financeiro importa e ele destrava. E alavanca porque a gente está no sistema, né, capitalista que está posto. E eu acho que, né, a gente já vem falando há alguns anos sobre capitalismo consciente e outras formas regenerativas do sistema que a gente vive, né, e tal. Então, esse é um ponto do recurso. E eu acho que é um ponto prioritário na conversa. Mas, adicionando a isso, você tem conhecimentos, tecnologia... E essa concentração de outro tipo de recurso, de inteligência, de tecnologia, aí que eu estou dando esses exemplos, de rede, de relacionamento em lugares de poder e tudo, que estão ser concentrados em quem tem muito dinheiro ou nas grandes empresas. Então, essa distribuição também tem que ser legitimada, porque tem que ser reconhecida e colocada a serviço. Porque não, além da doação em si, né, que ela é importante, ela não acaba em si mesma, né? Então, toda essa inteligência e essa dinâmica, assim, esses mundos são separados e construir essas pontes não é tão óbvio, porque no discurso a gente fala tem que colaborar e constrói as pontes, só que os dois mundos têm que andar na ponte, porque não dá para você só um vem e o outro é olhado
de uma forma mais vitimizada, menos empoderada e menos protagonista, né? E o outro lado, né, que seria o lado de quem tem um recurso, é olhado numa relação de poder, né? Porque tem o recurso e, de fato, tem o privilégio e tudo. Então, essa distribuição, ela tem que ser sistêmica, ela é estruturante, mas ela tem que ser feita de forma consciente. Ela não é uma ação pontual, que eu falo que é para liberar a culpa cristã, né? Isso não adianta. Então, assim, você precisa realmente fazer de forma intencional e estruturante. Isso leva tempo também. É que nem, sei lá, eu fiz terapia a vida inteira, né? Se você quer mudança comportamental, se você quer mudança cultural, ela é passo a passo, grão a grão. O nosso ponto é não desanimar e sentir que a gente está inspirando 1, 2, 3, 4, até que isso vire o novo status quo, né? Então, isso é um ponto muito importante. E o outro ponto que você nos traz também, essa ótica interessante, assim, se não escalar, perdeu todo mundo. Então, a gente tem que ter uma postura positiva quanto a essa inclusão de todos os atores necessários para o modelo progredir. Então, acho muito bacana mesmo essa sua visão. Exato. E dentro de um exemplo de escala, por exemplo, né, estamos dando um exemplo claro aqui de como se pode fazer isso, e aí você pode multiplicar isso para qualquer empresa ou família e tudo. Quando você olha, vou pegar o exemplo aqui da Coca, né? Que é o caso que a gente fez das iniciativas e da estratégia. A Coca, ela tem uma distribuição enorme, né, reconhecida em termos de capilaridade, 1 milhão de pontos de venda, tá? São o pequeno varejo, né, que vende os nossos produtos. Então, desde uma venda, uma lojinha, até, por exemplo, cinemas, supermercados, redes de restaurantes e tudo, né? Então, tem 1 milhão desses empreendimentos no Brasil que a Coca atende. Onde está a pergunta, né? Que você vai olhar para a estratégia de escala. A pergunta é, e se desse 1 milhão de pontos de venda fossem potenciais empregadores para jovens em situação de vulnerabilidade? Então, você olha para a empresa e olha para a cadeia de valor dela, e aí você vê como, através da cadeia de valor dela, você pode solucionar uma grande questão no Brasil, que é a empregabilidade, no caso nosso, né? De jovens, empregabilidade de jovens no mundo é sempre o dobro ou mais da empregabilidade ou da taxa de desemprego, né? Melhor dizendo, da população adulta, né? Da população média. Então, esse é um problema. E você precisa acelerar isso. Então, basicamente, a gente vai capacitar e conectar com esse mercado, porque sendo Instituto Coca-Cola, eu posso falar com qualquer empresa do mundo, né? Ou do Brasil. Então, você não tem problema de ligar. Às vezes, uma organização do terceiro setor que capacita jovens também emprega, o desafio deles é bater na porta da iniciativa privada e ter essa porta aberta. O meu não. Então, eu consigo... Não existe uma empresa que vocês pensarem no Brasil hoje que a gente não consegue passar um telefone e conversar com essa empresa. Então, porque tem um sobrenome. Então, como que eu coloco o sobrenome da Coca-Cola, né, do Instituto a serviço desse impacto? E faço essa conexão. Então, é daí que parte. Então, a gente consegue fazer essa estratégia buscando atingir 5 milhões de jovens até 2030, 1 milhão de jovens até ano que vem. E a gente chegou já a 605 mil, não é à toa, porque você vai pegando e você só consegue escalar porque você pega a potência que tem na empresa instalada, coloca isso a serviço do impacto. Então, Dani, assim, a lógica, então muda muito a lógica. Sai de uma lógica mais assistencialista, que tem seu mérito, tá? Mas vai para uma lógica de destravar fortalezas dentro de uma cadeia de valor, entendeu? Vamos, então, voltar só 2 passinhos para trás, para você contar um pouco. Você já entrou aí falando bastante do trabalho do Instituto, mas vamos só dar 2 passinhos para trás para situar um pouco, né? Quem está escutando a gente sobre um pouco o que o Instituto faz, né? Então, uma coisa que você veio trazendo muitos momentos na sua fala é a coisa da impacto em escala, né? Esse conceito, que é um conceito bastante conhecido no nosso setor, né? De impacto em escala. E algo que parece, né, você foi trazendo como algo muito central aí no modelo de atuação do Instituto, né? Então, isso é um dos pontos que eu queria que você trouxesse. Aí,
depois a coisa dos jovens e da empregabilidade, né? Então, o Instituto Coca-Cola trabalha com inclusão produtiva juvenil. Vocês têm aí 2 agendas principais, poderíamos dizer, juventudes, né, e inclusão produtiva. Então, queria que você contasse um pouquinho como é que vocês trabalham nesses temas, né? Você deu aqui o exemplo, por exemplo, dos 1 milhão de pontos de venda, mas existem outros programas, outras estratégias. Conta um pouco para a gente como que é essa atuação. Tá bom, então acho que vou separar a minha resposta em 2 blocos. Uma é o que a gente faz e como a gente faz para ficar claro. E depois eu posso dar uma resposta, eu posso completar a resposta sobre o que está por trás que funcionaria para quem quer trabalhar com essa escala, com esta causa ou com qualquer outra temática. Porque eu acho que é isso. Se eu fizer tudo numa resposta só, pode confundir, então, achando, não, isso só serve porque a Coca, porque está nessa temática e não sei o quê. Não, o bastidor, né, a estrutura, não necessariamente. Então, vamos lá. Então, o que o Instituto faz atualmente, né? Então, o Instituto trabalha focado em empoderamento econômico, tá? De pessoas, em especial de jovens, negros e mulheres, né, que os jovens vulneráveis, né, a principal camada de vulnerabilidade no Brasil. E a gente está focado em atingir 5 milhões de pessoas impactadas desses jovens até 2030. Então, o que isso quer dizer? A gente conecta eles com oportunidade de trabalho e renda, empoderamento econômico nesse aspecto. Mas para dar um contexto, por que 5 milhões? De onde vem esse número? Por que é 1 milhão ano que vem? No Brasil, a gente está falando de 45 milhões de jovens, Brasil todo, tá? Desses 45 milhões, 31 milhões de jovens são de baixa renda, tá? 2 em cada 3 nem estão sem estudo e sem trabalho. Então, assim, a gente tem uma questão no país muito grave em relação à nossa juventude. Então, assim, a gente Dani, desculpa te interromper. Jovem é de que idade a que idade? Tá, a gente usa o IBGE, tá? Então, a gente vai pegar 16 até 29 anos, tá? Okay. 29, que é o corte do IBGE. Ou seja, a gente tem 45 milhões de pessoas no Brasil entre 16 e 29 anos, e 31 milhões de pessoas nessa idade estão... São de baixa renda. São de baixa renda. Isso, tá? E depois eu vou dar um pouco mais de dados para vocês, mas só para pegar o conceito. Então, a gente já era antes de 2019, a gente já era um programa de uma iniciativa, eu vou falar o que é exatamente iniciativa, considerado grande, já atendia mais de 200 mil pessoas, estará no acumulado, mas quando você olha para um contingente de 31 milhões, você fala assim, tem uma lacuna que para contribuir realmente com o movimento e o ponteiro da desigualdade no país, você precisa mudar a forma que você trabalha, tá? A sua atuação para conseguir escalar. Esse é um ponto. O outro ponto importante de contexto, no Brasil, a gente está vivendo o último bônus demográfico, ele já está posto, né? Isso quer dizer o seguinte, que a faixa etária das pessoas mais jovens em relação às pessoas mais velhas, que a gente sempre teve mais jovem no Brasil, foi sempre considerado um país jovem, com menos pessoas mais velhas, né? E formava aquele triângulo, né? Uma pirâmide que a gente fala, pirâmide sociodemográfica do país. Ela está se invertendo. Isso está acontecendo que ela já está com tamanho de diamante, né? Ela está indo para um tamanho de diamante, né? Ela fica um losango, e ela vai inverter esse triângulo até 2040, e esse triângulo vai ficar de cabeça para baixo, vai ter menos jovens do que uma população mais velha. O que isso quer dizer em termos de país? Quer dizer que, no médio prazo, a gente tem uma pressão muito grande na força produtiva do país para gerar riqueza no país. E aí eu estou falando direto de quem? Do setor privado, principalmente. Então, olhando para macroeconômico, mais um recorte. Então, nos próximos anos, a gente tem essa questão de ter um gap importante aí de pessoas essenciais para acelerar o futuro. E no cenário macroeconômico, a gente está com uma pressão na previdência daqui a poucas décadas, porque você não tem a sustentação nem da juventude, nem da força de trabalho, né, adulta, para sustentar a previdência. Então, é fundamental e urgente, fundamental pela escala, urgente por conta do último bônus demográfico, investir nessa população, tá? Então, daí que parte a nossa escolha. E aí, vamos lá, o que a gente faz? Isso tudo por quê? E o que a gente faz? Então, a gente tem uma forma de fazer em 3 blocos, para já responder a pergunta da Kika. Preparação para o mercado de trabalho, então é preparar
essas pessoas, esse jovem para o mercado de trabalho. Então, a plataforma chama Coletivo, né? Coletivo Coca-Cola, e a gente faz treinamentos. E só que esses treinamentos, ele chega no jovem de uma forma muito fácil, onde o jovem já está, que é justamente para ter aderência. Então, a gente está falando de formações que chegam por WhatsApp, por aplicativo, ou por plataforma web no computador, digital, e são pequenas pílulas, porque hoje o jovem na rede social ele também tem pequenas pílulas, é como ele está acostumado. Então, essa pequena pílula, você faz várias pequenas pílulas, que você já fala essa linguagem, ao longo do tempo, e ele vai evoluindo, e toda a terminologia de jovem para jovem, o conteúdo, o que ele precisa para passar no processo seletivo, preparar um currículo, o que significa ser contratado por uma CLT, pela SLT, quais são os tipos de contrato CLT. Então, desde você ir por caminhos como um jovem aprendiz, um estágio, um contrato intermitente, um contrato intermediário, um contrato definitivo, por prazo determinado, indeterminado. Então, como que esse mundo funciona, considerando que esse jovem é um jovem em vulnerabilidade, e não necessariamente também ele tem isso nem na família, nem aprendeu isso na escola, tá? E aí a gente conecta ele até a parte do currículo, e a gente tem um portal com os empregadores de vagas para ele acessar. Então, quando ele acaba essa formação, ele conecta nesse portal de trabalho. E aí tem todo o trabalho que a gente faz com os empregadores. E aí, com todos, só para vocês terem ideia, o ano passado foram 25 mil vagas só dentro da nossa plataforma, diretas. Esse ano a gente vai chegar a 35 mil gerando nesse mundo. Então, e aí são todas as oportunidades para essa faixa etária, que são oportunidades de primeiro emprego, né? Então, de vários setores. Então, você vai ter do setor de alimentos e bebidas, você vai ter do setor de call center, setor industrial. Então, depende um pouco do perfil do jovem e depende da região que ele está. Então, tem toda essa disponibilidade no Brasil todo. E mais de 4 mil municípios, tá? A gente capacita hoje. Então, essas são a plataforma coletiva que eu diria que é assim, a nossa maior aposta, né, hoje. Só que, junto com ela, igualmente importante, então, isso para a escala, a gente faz fortalecimento do ecossistema. E aí, eu vou colocar numa linguagem mais comum, né, menos setorial, né, que tem um monte de terminologia, mas, basicamente, isso quer dizer o seguinte, não adianta só o Instituto Coca-Cola ter um programa bacana, legal, grande, que funciona, que tem uma taxa de empregabilidade alta, se todo o ecossistema, se todas as outras organizações, movimentos da sociedade, o setor público não avançarem nessa agenda. Porque os problemas sociais, eles são multicausais, eles tocam estruturas fixadas há centenas de anos, que para movimentar tudo isso é importante ter essa consciência. Então, o que a gente faz? A gente faz investimento, então não só financeiro, né, mas também financeiro, de doação de tempo, de inteligência, de expertise e know-how, para fortalecimento do ecossistema. E aí, aqui é um outro mundo que a gente vai falar de ONGs e outras organizações que também formam jovens para esse ecossistema, que precisam estar fortalecidas. Hoje a gente é o maior programa, sim, mas a gente não necessariamente quer ser o maior. A gente quer que outros sejam tão grandes ou maior para que todo o ecossistema seja fortalecido. Então, a gente faz investimento. O que você está chamando de ecossistema é o ecossistema que oferta empregos para jovens, oportunidades de trabalho para jovens. Esse é o seu ecossistema, né? Perfeito. Que na nossa terminologia mais técnica de terceiro setor seria a inclusão produtiva de jovens. Mas é isso, é todo mundo que trabalha com uma formação, uma capacitação e faz a conexão com o mundo do trabalho, que pode ser de empregabilidade ou de empreendedorismo, tá? Porque tem que gerar renda, né? Para o mundo. O mundo do trabalho ele é composto não só de empregabilidade, mas também empreendedorismo. A plataforma é uma iniciativa do próprio Instituto Coca-Cola. Vocês gerem essa plataforma e essa formação, certo? Essa formação que é na linguagem jovem, com tal, e aí tem as vagas de emprego, os 25 mil vagas de emprego e tal. É uma gestão, é como se fosse um projeto do próprio Instituto Coca-Cola, que vocês fazem a gestão. Isso. E aí, na parte de ecossistema, vocês doam também para outras organizações. Vocês também repassam recursos para outras organizações que trabalham com empregabilidade, inclusão produtiva das juventudes. Perfeito. Então, exatamente, são duas coisas diferentes. Uma coisa é quando a gente fala assim, dos programas que são liderados pelo Instituto, que é a plataforma coletiva, tá? E aí, os empregadores, os jovens acessam essa plataforma por diferentes canais.
né? Seja WhatsApp, aplicativo ou web, né? A outra coisa tem organizações no ecossistema de capacitação de jovens, que também são muito importantes e tem seus próprios cursos ou formações mais técnicas e tudo, né? Para o futuro do trabalho, a gente reconhece isso, então a gente faz investimento financeiro, esse é um capítulo, tá? Para que elas se fortaleçam e tenham uma entrega robusta. Então, nesse primeiro campo de fortalecimento do ecossistema, a gente já chegou, e a gente celebra isso, porque os nossos resultados ao longo do ano, assim, 90% era resultado da plataforma coletiva, depois ficou 80%. E a gente foi fazendo investimento intencional, e o ano passado a gente tem muito orgulho de falar que já ficou meio a meio. Então, e não é porque a gente decresceu, a gente continua crescendo, mas o ecossistema está se fortalecendo. Então, várias organizações juntas conseguiram entregar um resultado parecido com a gente. E a gente espera que no futuro isso inverta, a gente continue crescendo, mas eles cresçam ainda mais como ecossistema, tá? Porque tem esse capítulo da conexão que a gente também investe bastante em tecnologia. Eu vou falar depois como que você monta a ideia de um instituto exponencial, do que é exponencialidade, tudo dentro do modelo, mas tem essa intenção por trás de conectar esses mundos, tá? O outro capítulo é como a gente coloca expertise e know-how a serviço, essa inteligência a serviço do ecossistema. Então, a gente faz parte de vários movimentos. A gente também financia movimentos que nascem, né, que não necessariamente estão atuando na capacitação, mas que nascem para a mobilização desse olhar, para construir políticas públicas e outras frentes de trabalho, gerar inteligência, pesquisa e tudo mais. E a gente também está junto com o setor público em diferentes camadas. Então, no governo federal, a gente faz parte, eu sou titular da cadeira ali junto com o Ministério do Trabalho, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, o Pacto Global da ONU, o UNMIL, todo mundo, né? E um monte de outros atores desse sistema, no Pacto Nacional pela Juventude, onde a gente está olhando quais são as frentes que a gente tem que atuar, como Brasil, como país, que pode ser relevante para essa agenda e acelerar essa inclusão, esse empoderamento de jovens. E aí tem as camadas também regionais, de estaduais, né, e municipais, que a gente interage. Então, a gente tem parceria com a Caixa Econômica Federal, para programas como, por exemplo, o Pé de Meia, a gente está com o Ministério das Comunicações, está lá na COP com o governo do Pará. Então, aí você vai abrindo outras frentes que você consegue acelerar todo o ecossistema, né? Não é uma coisa só pontual que vai resolver ou endereçar essa causa que é super estruturante. Não é só dar o peixe, né? Ensinar a pescar, né? Chavão, mas é meio... Tem que ter empoderamento. Você falou muito de empoderamento, eu acho que é uma palavra também importante, né? A gente tem que detectar os problemas, empoderar e escalar. E o outro ponto que você trouxe agora na sua fala, que eu acho que é rico para nós também, é como a tecnologia tem que ser uma aliada, né? Esse é um assunto que muita gente achando que a tecnologia e o AI vai destruir a humanidade, que o fim está próximo, pode até ser, mas se a gente olhar o copo meio cheio, a gente fala como pode ajudar realmente a acelerar as mudanças que a gente tanto precisa, né? Então, pegando dois ganchos, sobre o peixe e sobre a vara, né? Tem um ponto que tem a questão, eu falo muito assim, você tem que mapear o que é emergência, porque quem tem fome, gente, tem fome. Tem que realmente precisa ser atendido. Tem um tipo de trabalho que ele atende uma camada que é emergencial e ela é extremamente necessária. Mas você tem que ter o pensamento de longevidade, de estruturante. Então, é navegar nesses dois mundos, porque se a gente faz só o estruturante, você perde um grupo de pessoas que morrem de fome, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta só sobre isso, desculpa, que a gente falou muito disso. O brasileiro, ele adora emergência. Culturalmente, na emergência a gente se mobiliza, a gente vai, a gente salva tudo, a gente se une. Urgência, a gente acha que não existe. É uma palavra que não existe. Então, concordo com você, tem a emergência, mas não... Isso eu relaxaria um pouco e falar, não, na emergência a gente mobiliza como ninguém. Como a gente entender que urgência é um ponto importante das nossas vidas, né? Eu Exatamente, acho que essa e ela tem que ser construída com consistência. Isso que eu acho que é um dos desafios quando você dialoga com o setor privado, de forma geral. É o curto prazismo, às vezes, como indicador de impacto.
E não existe isso. Você vai ter que construir isso com consistência ao longo do tempo, porque você está falando de problemas que estão instalados aí há décadas, né? Então, entrar nessa profundidade, você tem que preparar muito bem essa base de estrutura. E aí, pegando o gancho já da tecnologia, falando um pouco, é lógico que nessa jornada toda, trabalhando com jovens, a gente está desde 2009, então tem 16 anos aí, né, mais ou menos, trabalhando, só com juventude, foi uma jornada. Então, muita coisa a gente acertou, muita coisa a gente errou, aprendeu, levanta e tudo. Só que nesses últimos anos, a gente escolheu trabalhar com larguíssima escala, porque já era grande, né, comparando no setor de impacto, né, de ONGs, mas quando você olhava para o problema, ele não era grande o suficiente, né, a solução. Então, quando você vai para trabalhar conceitos, aí já estou falando de exponencialidade mesmo, conceitos exponenciais, a gente teve que construir um outro instituto, um outro modelo de negócio, porque o que a gente vinha fazendo até aquele momento, ele funcionava para atender milhares de pessoas. Ele não conseguiria dar conta de milhões de pessoas. E aí, a gente chamou internamente de instituto exponencial, né? Porque quais eram... A gente mudou toda a estrutura mesmo, né, da organização. Então, pensa assim, as áreas foram mudadas, o know-how que a gente trouxe, os conhecimentos foram trazidos, incorporados e aprendidos com quem já estava dentro e pessoas de fora. Então, a gente passou por um choque cultural significante, então não é trivial fazer uma mudança dessa, mas ela é muito importante, porque o que acontece? Dali você tem uma área que vai olhar para toda a parte de análise de dados, e a gente sempre teve dados e monitoramento e avaliação, mas de um outro patamar, com uma profundidade para conseguir te dar uma resposta muito mais rápida, e tecnologia é fundamental. A gente sai de uma atuação que a gente tinha mais ou menos 44 municípios, para mais de 4 mil municípios, e para fazer essa escala é necessário tecnologia, então você tem que fazer escolhas, e aí não é uma narrativa do que é melhor, o que é pior, presencial versus online. Não, para mim, assim, os dois têm seu papel. Conectar no presencial é fundamental, é importante, você constrói uma relação de confiança fundamental, mas você não consegue chegar em todo lugar do Brasil com o presencial necessariamente, né? Então, como esses dois mundos convivem, porque o online você vai chegar em municípios, em cidades, em pessoas que, se não têm presencial, elas ficavam excluídas. Então, são escolhas que a gente vai fazendo ao longo do processo e aonde você atua e como você se fortalece mutuamente do mundo presencial e online. Tem toda a parte de como você conversa com toda essa comunicação, esse marketing, né, a serviço desse impacto, porque você imagina, para a gente chegar nesse patamar, a gente está falando com milhões de pessoas por ano, para conseguir que esses milhões de pessoas virem essas pessoas que vão se formar e que vão se conectar com o mundo do trabalho. Então, essa inteligência a gente teve que adquirir, né, e toda a parte de uma operação. Então, a operação nossa mudou. Então, toda essa dinâmica. Então, são áreas dessa exponencialidade de data intelligence. Aí você vai lá, né? Agile, Moonshot, aí todos os nomes. Mas isso a gente vai beber na fonte das empresas. Mas você falou uma coisa, só desculpa, que é de marketing, e aí a nossa área, a minha área, que eu gostei muito também, que é essa inteligência. A gente está falando com jovens, e você falou uma fala que tem que virar um statement, que é entender o novo storytelling também e os novos formatos. Porque para falar com ele, você falou de conteúdos curtos, você falou de novas plataformas, isso é uma dica muito legal para qualquer organização que quer chegar hoje no jovem. Não adianta falar, no meu tempo era diferente, eles só ficam no celular. Ficam mesmo, nós também ficamos. É esse o mundo, vamos entender e tirar proveito dele, sabe? É uma coisa... E você falou isso de uma forma sutil, e eu acho que não é tão sutil assim como você falou, é planejado, pensado e eficiente, né? Isso é perfeito, porque assim, o que acontece? Eu escuto muito isso, não, mas a carga horária, tem que ter não sei quantas horas, tem que ser assim, assado e tal. Mas onde o jovem está preso hoje? Ele está lá nos vídeos de 2, 3 minutos. Então, como você usa essa inteligência a serviço do impacto? Então, ali no dia a dia dele. Não que a capacitação de horas, principalmente quando você está falando de capacitação técnica, não seja importante, mas para você tirar ele daquele mundo que ele está desconectado, você tem que usar
uma ferramenta que dialogue com ele. E não que ele tenha resistência, porque ele já tem resistência do formato tradicional da escola, a gente sabe disso. Agora, a escola é ruim? Não, ela não é ruim, ela não está dialogando hoje com alguns aspectos dessa juventude, e tem esse choque de gerações. Então, é esse ponto que a gente pega para trazer ele para perto, e depois, óbvio, que a formação, capacitação, tudo ela vem, tem 1000 organizações fazendo capacitações maravilhosas, mais profundas, mas é tirar ele para ele vir para esse mundo. Aí, uma vez que ele vem, ele abre a cabeça, ele conhece uma outra vida, né? Ou diferente. Dani, acho que pegando isso que você está trazendo, e considerando que a gente está aqui na nossa reta final do papo também, eu estava aqui pensando o que eu queria te perguntar, porque tem uma lista de perguntas enorme aqui para te fazer. Poderia puxar de vários lugares diferentes. Mas eu vou puxar de um que tem a ver com isso, com esse comentário do Alan e essa sua fala de agora, né? Você está há 16 anos trabalhando com juventudes, né? O que você tem para compartilhar sobre as juventudes brasileiras hoje? Sei lá, se eu tivesse que destacar três pontos, né, para serem compartilhados sobre quem são os jovens no Brasil hoje, o que você diria? Ótimo. Primeiro, vamos quebrar o estigma do que jovem não quer trabalhar. Jovem quer trabalhar. Esse é um ponto. Assim, a gente tem 1000 histórias e 1000 exemplos de que eles querem, sim, tá? Então, e alguns, a maioria, precisam trabalhar, tá? Então, esse é muito importante. Segundo ponto é que ele é mais consciente, porque ele tem acesso. E que bom, né? E que bom. Então, lembra que eu falei lá no começo da conversa que essa jornada tem que ser o meio do caminho? Então, o jovem tem que andar um pouco, entender como funciona as empresas, o mundo corporativo, que se espera de um profissional. As empresas têm que caminhar e entender que alguns modelos também deveriam ficar no passado. Pré-históricos, e ajustar os seus modelos também. E a gente tem essa conversa de uma forma muito madura com o ecossistema dos dois lados, né? O jovem e o privado. Então, assim, e o jovem, ele tem um potencial de regeneração, de renovação para os negócios fundamental, porque no final ele quando você olhar só puramente para negócio, né? Ele é um público que consome, ele é um público que vai ser o futuro adulto, então ele precisa criar relacionamento com as empresas, e ele já tem a consciência de que não é de qualquer forma que ele vai criar isso. E quando as empresas quebram a barreira e colocam esses jovens para dentro, a gente tem muitos relatos de parceiros empregadores, de empresas de diferentes segmentos, que é uma delícia ali dentro. Não é fácil, porque tem um choque cultural, né? Às vezes você está falando de pessoas muito privilegiadas, com inclusão de jovens e vulnerabilidades, às vezes tem um choque, mas quando você passa esse primeiro momento, né, desses choques culturais, eles agregam valor, agregam perspectiva para os funcionários e para o negócio. Então, quando você vai falar para os funcionários estão mais engajados, orgulhosos da empresa em que trabalham, porque lembra do propósito lá de atrás? Quando você vê a tua empresa e dentro da tua área você tem um jovem de uma realidade completamente diferente, você aprende sobre essa realidade, agregar valor. E no futuro você está vendo, né, no curto prazo para as áreas, pode ser marketing, operações ou finanças, que como você se relaciona também com esse público, que pode ser um público consumidor dessa empresa no futuro. E você aprende ali dentro de casa, no dia a dia. Então, assim, ele quer trabalhar, ele está aberto, ele está mais consciente, e eu acho que ele agrega muito valor. Assim, eu tenho relatos, em cima de relatos, a gente poderia falar horas, dos dois lados, do jovem e das empresas, de como isso é potente. Agora, é fácil? Não é, porque esses dois mundos, eles precisam se encontrar, precisam fazer a lição de casa, do que significa incluir de fato, né, honrar essa inclusão, trabalhar a gestão, e os jovens também entenderem o que é o mundo do trabalho, né, e as responsabilidades que tem, e eu acho que a gente tem o melhor dos mundos aí para o futuro. Muito legal, muito bom escutar você trazendo essa potência, né, da juventude, porque é muito comum a gente também escutar muitas críticas, né, a gente passou rapidamente por isso aqui, mas é bastante comum, né, essa coisa também, né, dos mais velhos dizendo, porque na minha época não era assim, ou porque a juventude de hoje isso ou aquilo, né, é algo muito fácil da gente cair nesse lugar. E é isso, jovens, juventude é energia nova, né, para a humanidade, para o planeta. Que bom que o mundo está mudando. Muito bom te escutar.
E não sei se o Alan quer fazer alguma última coisa, Não, eu senão... estou aqui extasiado. Você é uma potência mesmo, Dani. Quando que você dorme? É muita coisa. É que assim, você deve ser tão realizada que eu acho que vale tudo, né? Porque quando você nem se falou, quando a gente conecta com um propósito, é duro. A gente sabe que é uma batalha, é uma jornada, é cansativo, mas nos preenche, né? Mas assim, eu vejo que você está em todas as áreas plugadas e você fez e aconteceu, não é discurso feito. Então, assim, eu tô aqui só extasiado ouvindo e obrigado aí Obrigada a pelos você. Meu maior ensinamentos. feedback do meu time é que eu sou acelerada demais. Não, mas tem que ser, nós estamos, opa, é o que nos mantém vivos e felizes e Exato, ativos, exato. né? Paixão, né? Normalmente, as nossas maiores qualidades são também nossos defeitos, né? Então, a gente tem que lidar com isso, gente. A sombra é do tamanho da luz. Então, é assim, quanto mais luz, mais sombra, né? Essas coisas, né? Que a gente não pode esquecer. Boa. Dani, para a gente terminar, queria te convidar. A gente, em geral, termina aqui as conversas do Perspectiva com um ping-pong. Você topa? Sim. Eu falo te sugiro uma coisa, faço uma pergunta ou te peço alguma coisa e você me fala a primeira resposta curtinha que vier na sua cabeça. Ai, Jesus, vai lá. Vamos lá. Eu vou pegar minha cola. Uma inspiração na área social. As lideranças comunitárias de base. O desafio mais urgente para as juventudes brasileiras. Para mim é o que eu falei aqui, escala e compreensão da potência desses jovens. E a maior potência das juventudes brasileiras? Poder de transformação. São eles que vão transformar o Brasil. E são eles que vão entregar o Brasil quando a gente estiver velhinho. Então não nos resta outra coisa a não ser dar a mão para essa juventude. Um sonho coletivo que você acha possível de ser realizado nos próximos 10 anos? Redução de desigualdade no país. Um conselho para quem tem um jovem dentro de casa? Escute e oriente e fique atento. Interação humana importa. E para terminar, já que a gente está na rádio, uma música que poderia ser trilha sonora do seu trabalho. Ai, Jesus. Essa você me pegou. Trilha sonora do meu trabalho. Não vou saber. Posso pular essa? Posso passar? Pode, opa. Claro que pode, sempre pode. Você pode falar uma música que você gosta, que te inspira, enfim, não precisa falar sobre o tema do seu trabalho, mas pode ser uma música. Ou deixa uma frase aí que te guia. Ou você pode trocar uma música por um livro, ou por uma poesia, enfim, só para te dar a oportunidade de deixar aqui uma inspiração final. Isso. Gente, eu acho que agora está me faltando a frase e tudo, mas uma das coisas que me guiam muito é que a gente tem que planejar, mas tem que agir. A gente não pode ficar nem paralisado no planejamento e nem agir sem planejamento. Então, o melhor para mim dos mundos é essa convergência de se desafiar e sempre perguntar como pode ir além. Eu acho que a gente tem trabalhos muito bons, mas muito baseado no risco e no medo. E eu acho que dar esse passo para o desconhecido e para a inovação, eu acho que é fundamental, porque a gente não vai conseguir mudar as estruturas que a gente precisa mudar com base na preservação de marca ou de imagem. A gente precisa realmente desafiar o status quo, mas num outro patamar de inovação. E eu acho que o planejamento e a execução e essa ânsia pela inovação, ela tem que ser triangulada, sabe? Maravilhosa. Alan, sua mensagem final? A minha mensagem é na dela. Eu pus uma frase em inglês, eu vou traduzir aqui no meu livro. Being bold is never risky. Tipo, hoje, ser sorvete de creme que é arriscado. Se a gente ficar parado, a gente é engolido. Tem que arriscar, vamos testar novos sabores, novas ideias. E se der errado, a gente conserta. Mas ficar parado, eu acho que é o mais arriscado que tem hoje em dia. Traduz pra gente, vai. Não, ser ousado nunca é arriscado. Hoje em dia, jogar na defesa, assim, jogar o seguro
é super arriscado, porque está todo mundo se mexendo, a gente querendo negar ou não, está tudo mudando, está tudo em transformação. A gente ficar na nossa zona de conforto é a coisa mais arriscada que se pode imaginar hoje em dia. Tem que ir para cima. E eu concordo com a Dani. Eu concordo, total. É isso, porque a gente cresce nisso, né? E eu acho que as carreiras também, né, em termos individuais, ela vai crescendo por conta disso, né? E às vezes as pessoas se protegem demais quando não precisa. É que Quando hoje tem está muito arriscado eu se acho, proteger só, é muito arriscado. O pessoal está tudo vindo para cima mesmo. Eu acho também. Gente, concordo. muito bom fazer esse papo com vocês. Estamos terminando mais uma perspectiva. Eu estou saindo daqui, a minha mensagem saindo daqui estou saindo aqui com essa coisa muito forte de, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa também mudar as empresas a partir delas, né? E a outra coisa que você falou, não diretamente, mas você falou indiretamente, é que as empresas também não vão resolver nada sozinhas. Então, as empresas que estão dispostas a querer fazer a mudança, elas precisam estar dispostas a dialogar com os seus ecossistemas, né? Com aquilo, com os outros atores que estão ali onde ela está querendo mudar, né? E isso são as organizações da sociedade civil, o setor público, os governos têm que trabalhar junto, não tem outra, né? A gente precisa fortalecer a sociedade civil, a gente precisa trabalhar com política pública. Então, saio daqui muito feliz com esse papo e inspirada também com as suas falas, o conhecimento, enfim. Muito bom, muito obrigada. Bom, viu? Obrigada, gente. Valeu, um prazer. Demais, gente. E aí eu devolvo para você, Joel, para você encerrar mais essa perspectiva. Daniela, obrigado por compartilhar sua trajetória e o trabalho transformador do Instituto Coca-Cola. A inclusão produtiva é, sem dúvida, um dos caminhos para construir oportunidades e reduzir desigualdades. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. O Perspectiva é uma realização do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Kika Saez e Alain Levy, e transmitido na Rádio Brasil de Fato e nas plataformas e redes sociais do Observatório. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.